Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 119, de verso 25 a 49, onde Davi estava pedindo ao Senhor para que o Senhor revelasse as suas promessas, para que o seu coração que estava alinhado à boa vontade do Senhor e que o Senhor também revelasse no dia a dia as suas promessas. E assim o Senhor estava fazendo na vida de Davi. E Davi também chegou um momento que Davi também bateu uma preocupação em Davi. Davi, vendo por tantos desafios que ele estava passando, meus amados queridos irmãos, por mais que nós tenhamos uma promessa do Senhor, por mais que nós estamos com o coração rendido ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, de alma e espírito, o Senhor não nos isentam da gente passar pelos desafios, pelas adversidades, pelo deserto. O Senhor e a espiritualidade, Ele nos testa para ver como nós estamos alinhados ao Senhor. Se nós, para chegarmos ao propósito, para chegar à promessa do Senhor, para que a promessa do Senhor seja cumprida em nossas vidas, o Senhor nos permite passar pelos desafios. E aí também tem levantes de pessoas próximas, de pessoas que diz amigas, de pessoas, vem os levantes. E bateu uma preocupação em Davi. Davi queria que as promessas do Senhor se cumprissem na vida dele, para que ele mostrasse para aquelas pessoas que estavam desafiando, que estavam zombando de Davi, que estavam duvidando quem era Davi na presença do Senhor e quem era o Senhor na presença de Davi. E assim, meus amados queridos irmãos, nesta manhã também o Senhor nos revela que conosco não é diferente, que a gente aguente firme, assim como Davi aguentou. Entre os outros também aguentaram passar pelo deserto e pelos desafios, que a gente vê nesta manhã. Confiar no Senhor, estar rendido e confiar nas promessas do Senhor em nossas vidas. E que a gente não fique preocupados como Davi ficou, em querer mostrar algo para alguém, para os nossos, porque Ele sabe quem somos nós em Cristo Jesus, sabemos quem é o nosso coração em Deus. O Senhor diz que isso basta só Ele nos conhecer, que a gente não precisa estar preocupado querendo mostrar algo aos outros, porque o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir, a promessa do Senhor vai ser cumprida em nossas vidas, mas o Senhor vai fazer por nós, por a gente, porque Ele sabe quem somos nós nele. Sabemos do nosso grandioso coração rendido a Ele. Ele conhece o mais profundo das nossas vidas, que é o nosso coração, a nossa mente, a nossa natureza. Então Ele disse: filhos e filhas, não se preocupem, vocês chegarão na promessa de vocês, mas esqueçam aqueles que estão ao redor de vocês, porque eu sei quem vocês são em mim e quem eu sou em vocês. Glórias a Deus. E aqui no verso 42, Davi disse assim ao Senhor. Davi era um servo, um filho amado e querido do Senhor, que ele falava com o Senhor, ele conversava com o Senhor, ele mostrava suas aflições, ele falava diretamente com o Senhor as suas aflições, as suas amarguras, os seus medos. E assim nós temos que ser também como Davi, chegar em nosso quarto, em nossas orações, quando estamos orando, se render ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, o tanto quanto eu te amo, mas eu também tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações, eu tenho meus medos, eu tenho as minhas dúvidas. Por favor, Senhor, me esclarece, me ilumina os meus caminhos todos os dias, para que eu venha estar
na sua perfeita, na sua boa, perfeita e agradável presença, para que eu esteja no seu caminho, nos seus caminhos alinhado ao alvo, que eu não venha errar, que nem eu e nem meus irmãos venhamos errar, nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente prossiga o alvo da promessa. Glórias a Deus. E Davi aqui no verso 42, ele disse assim poderei dar uma resposta adequada às pessoas que me afrontam, porque confio na sua palavra. Glórias a Deus. E assim, essa resposta é para mim e para meus irmãos, para toda a sua humanidade, que não é para a gente estar preocupado quem está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com as nossas parentelas, com os nossos amigos. É para a gente prosseguir, é para a gente estar alinhado à boa vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Ele vai sim nos honrar, porque Ele sabe quem somos nós, na sua palavra, no seu ministério, quem somos nós quando estamos sós, independente de ter alguém ao nosso derredor, Ele sabe quem somos nós. Glórias a Deus, que esta palavra venha ser um marco, e que toda preocupação que a gente tenha em querer mostrar, em querer apresentar, em querer provar a alguém quem somos nós em Cristo Jesus, que hoje nesta manhã, esta vontade, esse desejo caia por terra, e que a gente venha prosseguir o alvo que é Jesus, prosseguir a boa vontade perfeita do Senhor em nossas vidas, e que a gente não desvie o nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? E que fique bem claro esta palavra para todos nós, que o Senhor sabe quem somos nós nele, na sua palavra, na boa, perfeita vontade do Senhor, a vontade que nós temos de ver o Senhor face a face, de ver as suas promessas em nossas vidas. Vamos esquecer quem está ao nosso derredor e prosseguir, porque se a gente ficar botando preocupações, limitações, a promessa demora de chegar em nossas vidas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, eu vou orar para que a gente venha estar firme e forte na palavra do Senhor, que todas as preocupações saiam nesse momento das nossas mentes, das nossas vidas, das nossas mentes, do nosso pensar, do nosso agir, porque isso atrofia e limita aquilo que o Senhor tem para nos dar, para derramar em nossas mãos. Glórias a Deus. Que vocês nesse momento, meus amados queridos irmãos, coloquem as mãos de vocês na posição de receber, assim, dessa forma, na posição de receber. Abra as mãos e coloque as mãos em forma de receber, para agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, sabemos que o Senhor, meu Pai, é aquele Pai amoroso, cuidadoso, que honra os seus que estão no propósito, Pai, aqueles que são chamados para o ID, para o propósito, Senhor, e que as promessas venham ser cumpridas, Pai, em nossas vidas, sim, Senhor, e que de hoje em diante, se nós estávamos preocupados em provar alguém, aos nossos familiares, aos nossos amigos, até a nós mesmas, Senhor, que essa preocupação, Pai, essa preocupação neste momento se apague, e que a gente venha estar livre e feliz para chegar na promessa, para chegar no propósito. E o Senhor diz sim que as promessas que Ele nos prometeu, que vai ser todas elas cumpridas, da forma que o Senhor falou, vai ser cumprida, e o Senhor vai nos honrar, e que a gente não venha se preocupar, que a gente venha estar livre para chegar ao alvo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso bom Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés, que esta palavra seja uma chave de direcionamento, de força, de fé e determinação e de ousadia, para que a gente venha prosseguir na palavra, venha prosseguir na vontade, venha prosseguir alinhado à promessa e ao propósito do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe.